Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumni. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai do dia 1º ao dia 7 de maio, em que a gente tem lua cheia eclipsada no signo de Escorpião. Meu Deus, lua em Escorpião já é uma coisa intensa, né, profunda, emocional, de transbordamento de tudo que a gente tem dentro, né, vem à tona na lua cheia e por ser em Escorpião, por isso que é uma coisa que vem lá do fundo, ainda mais numa situação eclipsada, né? O eclipse, na verdade, ele no momento do eclipse ele não acontece assim efetivamente nada, mas é o pontapé inicial para que a gente entre no movimento de transformação. E ele só faz o que? Ele precipita, ele acelera coisas que estão no limite, né? Nós estamos vindo aí do eclipse que aconteceu na lua nova de Áries, na segunda lua nova ariana que aconteceu no dia 20 de abril, né? E 15 dias depois, agora no dia 5 de maio, nós temos a lua cheia e a lua já no signo de Escorpião, né? Saiu lá de Áries, passou por Touro e tal, lá em Escorpião já mudou de eixo um pouquinho e fica eclipsada ali. Como que acontece esse eclipse, né? Que acontece aí no dia 5 do 5 às 14h33, com o Sol no signo de Touro e a lua no signo de Escorpião. A Terra, ela fica entre, né, o Sol e a lua. O sol, ele ilumina a lua, né, quando ela fica cheia com a sua luz. Mas quando nós temos aí eles alinhados, a Terra fica bem no meio e bloqueia essa luz que o sol iluminaria a lua por um certo tempo, e por isso que essa lua se apaga. O simbolismo disso na astrologia é que o sol é o nosso futuro, né, e somos nós. A lua seria o nosso passado e o nosso inconsciente, o sol o nosso consciente e a terra o nosso, vamos dizer, o nosso momento presente, né? Então a gente tá aqui no momento presente, conseguindo enxergar o nosso futuro, né? Tentando não se apegar tanto ao passado e fazendo cortes necessários, né? Sem levar em consideração, ou então talvez de uma forma bastante madura, não se prendendo a apegos, não se prendendo a questões do passado, tentando fazer cortes necessários para que a gente possa crescer em direção dessa luz que é o nosso futuro, né? E estando em Touro, representa a busca pelo renascimento na direção do que traz novamente prazer, né? Resgatando aí o prazer para a nossa vida, que foi tema também do eclipse passado, da lua crescente em Leão, né? Buscando essa ideia da gente poder resgatar tanto o valor da vida, mas resgatar o valor dessa vida através do movimento da busca pelo prazer, né? E essa busca pelo prazer vai exigir da gente coragem, né? Por ser um momento desafiador, de fazer cortes necessários para que a gente possa renascer, né? Fazer ajustes. E esses ajustes falam muito da situação da gente sair um pouco dessa zona de conforto que a gente acredita que existe estabilidade e segurança, mas na realidade é uma zona de desconforto, né? Porque essa segurança, essa estabilidade, ela parece que está ruindo, né? Porque o Urano está lá em Touro. Então você não sente mais aquela segurança de antes, você não sente mais aquela estabilidade de antes, você não sente mais aquele prazer de antes. Então o que você precisa fazer? Ir para um lugar renovado, né? É o renascimento através da reinvenção. De um novo lugar em que você consiga buscar essa mesma segurança, essa mesma estabilidade, esse mesmo prazer, mas num novo lugar. E para isso é preciso sair dessa zona de conforto, que muitas vezes a gente se sente segura ali, mas a gente está tipo, se prendendo ali naquela terrinha, naquela pedrinha, e tá tudo desmoronando em volta. E o que você tem que fazer é mudar, é sair daí. Essa zona não é mais de conforto, ela é uma zona de desconforto. Mas acontece que a gente cria uma ilusão, né, de que aquilo que sempre foi, sempre será, e a gente se apega àquilo e não quer mudar. Sendo que a mensagem maior desse eclipse é que a mudança é a única constante na vida que traz pra gente progresso, que traz pra gente transformação, evolução e estabilidade, por mais louco que pareça, porque quando a gente pensa em mudança, a gente pensa em instabilidade.
né? Mas na verdade é que quando a gente atualiza o universo, né, a gente consegue ir na direção da estabilidade novamente. Porque se a gente se prender a velhos paradigmas, a situações, por exemplo, tóxicas, né, relacionamentos tóxicos que não trazem mais prazer, ou um trabalho que tá me trazendo um burnout, ou que tá me deixando louco, ou que eu não tô tendo tempo para poder fazer as minhas coisas, né? Ou situações que estão te sugando e sequestrando o seu prazer em viver, você não está no local de prazer, você não está no local de estabilidade, você está num local que está tudo mexendo, né? Então, é preciso fazer uma transformação, é preciso fazer uma mudança de lugar para que você recobre a estabilidade. Entende? Que se você continuar mantendo aquela situação, achando que aquilo vai te trazer estabilidade, por causa da palavra estou mantendo, né? E aí fala, não, estou estável, está tudo bem, né? Não! É a mudança que vai trazer essa estabilidade de volta para você, porque você está num lugar em que está tudo tremendo, está tudo saindo do lugar, né? Então você precisa ir buscar isso em outro momento, em outro lugar. Agora, essa lua cheia, eclipsada, e em conjunto com a lunação ariana, a segunda lunação ariana e o eclipse em Áries, mexe muito com as nossas relações afetivas, com nossas relações familiares, com nossas relações profissionais, de amizades, né? Aquela coisa que parecia que estava estável, aquela realidade que você acreditava que nunca mudaria, começa a mudar. Nós temos aí muito forte o signo, o planeta Marte e Vênus, né? Porque Marte é regente de Áries, que é onde foi o eclipse e a segunda lunação passada aí. Vênus é regente de Touro, onde está o Sol, que faz oposição à Lua, eclipsada em Escorpião, que tem como regente Marte. Marte e Vênus é o casal do céu, representa Áries e Libra também, né? E fala pra gente do eu e do outro. Então, as relações do eu com o outro, com o meio, elas estão precisando de ajustes. Ela está precisando de ajustes, né? Então, é importante que a gente se abra para isso. Faça os ajustes necessários, né? Inclusive, antes de chutar o pau da barraca. Porque é muito simples a gente fugir de uma situação. É muito simples a gente resolver a situação indo embora, né? Mas não é assim que a banda toca, né? Existe aí, a lua lá tá eclipsada, o passado, existe sim esse passado, ele só tá um pouquinho apagado. Existe um passado que precisa ser honrado, não esquecido, honrado, né? E não ficar preso a ele, né? Porque essa lua eclipsada fala, ó, o passado tem que ser honrado, é lugar de referência, não é lugar de residência, né? Você não tem que morar lá, você precisa honrar o seu passado, enxergar o seu passado, aprender as lições com o seu passado e olhar agora para o seu futuro de acordo com aquilo que você quer para sua vida, né? Mas sem se prender a apegos, aí sim que é essa lua em Escorpião que fala, não se prenda a apegos emocionais, não se prenda a questões do passado, né? Ele tá aí para te ensinar, mas não para te aprisionar. Então é um momento de se libertar disso daí, especialmente porque estamos lá em Touro com Mercúrio retrógrado fazendo um movimentinho aí para ficar já conjunto com o Sol aí na segunda-feira, dia 1º de maio, e Urano também se encaminhando, quer dizer, o Sol se encaminhando para ficar conjunto a Urano, né? Então é um movimento de transformação assim gritante. É preciso transformar, é preciso fazer ajustes, é preciso renovar, né? Ou cortar, né? Na busca da cura, né? Então é renovar, é renascer, morrer para alguma coisa para renascer para algo novo, né? Nesse sentido. E uma grande reflexão, tudo no seu devido tempo, sem nada às pressas. Mercúrio está retrógrado em Touro, é um momento de reflexão, é um momento de planejamento, é um momento de visão mais clara do que a gente quer para nossa vida, sim, com esse eclipse, né? Lunar. Mas é também um momento para você parar antes de agir, né? Marte está em Câncer. Marte em Câncer é reativo, ele não é ativo. Então, juntando Marte em Câncer, que está aí também, né, junto em signos que se falam positivamente, que é Câncer, com o Mercúrio retrógrado em Touro, sendo Marte o regente, um dos regentes desse eclipse, né? Falando pra gente, olha só,
honre o passado, vá com calma, não é com o pé na porta, é no diálogo, né? Porque Vênus tá em Gêmeos, Vênus rege Touro, né? Que manda aí nesse pedaço todo aí, taurino. Então, é pelo diálogo, é pela diplomacia, é pela questão mais leve, até rindo dos próprios equívocos, né? Não é batendo de frente, não é querendo enfiar a sua verdade pela goela do outro, né? Então, é um movimento em que dois têm que dançar juntos, né? É o movimento desse parzinho Marte, Vênus aí, Áries, Libra, dançarem juntos, dançarem de forma harmônica, encontrarem um ritmo que seja bom para ambos, né? E aí a gente tem, essa é a ideia básica do eclipse, tem um texto maravilhoso para vocês lá no meu site. No Facebook também tem na Integridade. No Instagram, ele não sai inteiro, porque às vezes ele fica muito grande e não consigo postar ele inteiro. Mas eu vou tentar ir postando pedaços dele no meu Stories, para vocês poderem ir lendo um pouquinho, quem não tiver a chance de checar isso lá no site. Mas nós começamos a semana aí, na segunda-feira, às 14h08, com Plutão, né, que é regente também de Escorpião e também por isso é dispositor dessa lua lá em Escorpião sendo eclipsada, ficando retrógrado no signo de Aquário. Então é um momento de parada, né, para que a gente possa olhar aquilo que a gente precisa revolucionar dentro, né? O que eu preciso, o que eu tenho que fazer para ser a revolução que eu quero ver no mundo, né? Qual é a minha parte nisso? O que eu preciso fazer? Eu preciso revolucionar a minha vida, eu preciso renovar. Onde que eu preciso morrer para renascer renovado, né? Então, essa retrogradação de Plutão vai trazer muitas reflexões com relação a isso, né? Quais são as estruturas desgastadas que eu preciso abrir mão e deixar ir, né? Por que eu tenho tantos apegos? Eu preciso começar a cortar, a desapegar, eu preciso começar a curar minhas feridas para eu poder renascer, como uma fênix das próprias cinzas, né? Essa mensagem também é muito dessa lua nova aí, dessa lua cheia eclipsada em Escorpião, renascer das próprias cinzas, né? Por pior que seja a situação, a vida tem jeito, a vida tem jeito de ser boa, de ser prazerosa, é só olhar para os pequenos prazeres, né? Não tá tão difícil, Vênus tá ali, ó, a satisfação tá na mão, Vênus tá em Gêmeos, né? Ingressa em Câncer aí no domingo, dia 7, às 11h24, aí já é um outro assunto. Mas aí depois a gente tem, às 20h27, no dia 1º de maio ainda, no próprio feriado, o Sol fazendo conjunção com o Mercúrio retrógrado, que traz pra gente uma clarividência, né? Já tem a Lua eclipsada com o Sol iluminado lá, como o protagonista da história. O Sol faz conjunção com Mercúrio no signo de Touro que está retrógrado. Quer dizer, eu enxergo o meu planejamento, o que eu quero, como que eu vou fazer para recobrar esse prazer na vida. De uma forma cautelosa, de uma forma prudente, de uma forma produtiva, né? Sabendo o que tem valor para mim efetivamente na vida, pesando as situações, tentando não ir nessa vibe ariana, né, de querer sair, ir embora e resolver tudo na briga, na cautela, Vênus, Touro, né, Libra. É uma questão de harmonia, diplomacia, de encontros, não de desencontros, né? É buscar a diplomacia, o diálogo, para que a gente possa resolver as questões, que seja para finalizar, né, ou que seja para renovar, fazendo uma reciclagem na situação, no trabalho, no relacionamento, nos meus objetivos de vida, nas minhas questões financeiras, né? Que seja para finalizar um ciclo, né? Ou que seja para renovar, para renascer, para morrer para algo e renascer novo, né? Não tem necessariamente que nada terminar, mas é preciso uma renovação, é preciso fazer ajustes naquilo que não te traz mais prazer, né? E a gente fica com essa visão muito clara aí, tanto pelo eclipse como pela conjunção Sol, Mercúrio retrógrado no signo de Touro às 20h27 no dia 1º de maio. Depois nós temos aí no dia 4, Netuno em Peixes fazendo uma quadratura para Vênus em Gêmeos às 14h39. Esse é um aspecto de desilusão, ou seja, tudo aquilo que você imaginou que era real, que era verdadeiro, a pessoa que você achava que era ponta firme, aquilo tudo cai por terra. Você enxerga a realidade da vida como ela é e não como você gostaria que ela fosse. E isso traz algumas decepções, algumas tristezinhas, né? E às vezes a gente desanima, quer desistir das coisas, quer efetivamente fazer aquilo, né? Vou dormir, vou embora, vou dormir, vou deixar o pau quebrar. Não é assim,
né? Não é porque a gente teve uma desilusão, porque a gente teve uma decepção, porque vem uma verdade à tona, porque mentiras também podem ser descobertas aí, né? Em verdades, vêm as claras e aí você fala, nossa, eu não acredito nisso, né? E não acredito é justamente a frase de Netuno em Peixes fazendo uma quadratura para Vênus em Gêmeos. Eu não acredito nisso que está acontecendo, não acredito nessa realidade que está se apresentando para mim, mas esta é a realidade, que foi idealizada de uma forma deturpada anteriormente, por isso que agora causa decepção. Quer dizer, você imaginou uma situação que não era verdade e aí agora que a verdade vem à tona, você se decepciona com aquilo, mas muito pela idealização que você fez da situação ou da pessoa ou da relação ou do trabalho, né? Então é muito importante a gente manter aí o foco na inteligência emocional, que às vezes a gente não pode mudar uma situação, mas a gente pode controlar o nosso posicionamento e o nosso comportamento diante daquilo que nos acontece, né? Aí a gente tem o eclipse acontecendo no dia 5 de maio, às 14h33, e antes do eclipse, na madrugada de quinta para sexta, essa mesma Vênus que está aí em tensão com esse Netuno, que causa essa desilusão, decepção e verdades vem à tona, está em um excelente aspecto com Júpiter em Áries, né? Então, o que isso traz pra gente? A esperança, né? É como se fosse, eu até coloquei isso no texto, uma ideia 5 de copas. O 5 de copas no tarô é aquela coisa tipo assim, meu mundo caiu, né? Meu mundo caiu, mas ainda existe esperança, né? Tem 3 copas quebradas, mas existem 2 copas luminosas lá no meu futuro. Quer dizer, o sol, o eclipse fala pra gente olhar pro sol, fala pra gente olhar pro futuro, né? Não ficar olhando para as perdas e para as decepções do passado. É o que eu quero para o meu futuro. Então esse futuro está luminoso, tem esperança, tem jeito, tem condições das coisas se organizarem. Mas é preciso o quê? Diálogo, né? Diplomacia, cautela nas palavras. Não que você não diga o que precisa ser dito, mas diga com jeito, é a forma como se fala às vezes que causa ou a resolução ou mais turbulência e confusão. Entendeu? Então é um jeito aí, o cosmos dá pra gente essa decepção, essa desilusão, mas depois ele traz, olha só, existe luz no fim do túnel, não precisa se desesperar, arrancar os cabelos, usa inteligência emocional, comporte-se, né, de uma forma tranquila, objetiva, dentro daquilo que você precisa naquele momento da sua vida realizar. Não arranca os cabelos antes da hora. Existem essas 2 copas luminosas que a gente às vezes fica olhando para baixo, para o passado e não vê. Mas aí vem o eclipse e fala, ó, apagou essas copas quebradas, vamos olhar para o futuro, vamos olhar para as 2 copas luminosas lá na frente, né? As 2 taças lindas iluminadas. Então, em lugar de se desesperar e arrancar os cabelos, vamos conversar, vamos dialogar, vamos buscar a nossa felicidade, reconstruir alguma ponte que possa ter sido detonada aí no passado, quer dizer, vamos tentar colar essas copinhas, às vezes até do passado que foram quebradas, mas seguir na direção da luz e do futuro e do que você quer para você de uma maneira harmoniosa e de uma maneira muito segura, né, dos seus objetivos. Será desafiador, mas e exigirá coragem, mas totalmente a recompensa é totalmente válida depois que tudo isso se resolve, tudo isso passa. É um renascimento num lugar mais seguro, mais verdadeiro, mais prazeroso para sua vida. E aí a gente tem Vênus ingressando no signo de Câncer às 11h24 do domingo, dia 7, né? Ela sai lá do Serelepe, Gêmeos, e que gosta de falar, se mexe muito, né? Que movimentos sociais, para um movimento mais introspectivo, de mergulho nas nossas águas interiores, e o bem-estar estará nessa tranquilidade, na harmonia interior da gente. Então, é buscar estar nutrido emocionalmente, afetivamente, perto das pessoas que você ama, junto da sua família, comendo as comidinhas conforto que você ama, nos pequenos prazeres da vida, né? E sim, ela também traz aí dentro de Câncer, quando isso não acontece, quando a gente se sente seco afetivamente, né? Que a gente não é nutrido afetivamente, também pode haver nostalgia, se prender ao passado, carência pode aumentar muito, né? Sentimento de rejeição, abandono, solidão. Então, a gente precisa estar sempre perto de pessoas que nos amam e que nos querem bem, que nos querem do lado delas, né? E quem não quer a gente por ali, sai fora, não fica insistindo tanto de estar na presença dessas pessoas, porque aí você vai sentir muito, porque a sensibilidade da falta de afeto será
maior com a Vênus em Câncer. Gente, ficou um pouquinho longo aí, mas eclipse é assim mesmo, não tem jeito. Precisa se falar mais dele, o texto tá lá, leiam o texto, é muito importante para vocês poderem se guiar aí. E aí a gente finda a última lua eclipsada em Escorpião com esse eclipse dessa semana também, tá bom? Um beijo para vocês, aqui estão os meus contatos, dá um joinha aí no vídeo, curte o canal, aperta o sininho, segue a gente lá no Instagram e no Facebook para poder dar uma olhadinha sempre no céu do dia, né? E que eu vou lançar também os textos parciais aí lá no Stories do Instagram para vocês poderem ter uma ideia desse texto sem ter, talvez até quem não consiga ter acesso ao texto completo no site. Tá bom, meus amores? Uma boa semana para vocês. Renasçam, transformem, mudem e busquem recobrar e resgatar tanto o valor como o prazer da vida. Um beijo, tchau, tchau.